Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu te convido a pegar o seu material e ficarmos coladinhos aqui, porque hoje embarcaremos numa aventura onde descobriremos coisas novas. Então vamos lá, juntos! Hoje nós vamos falar sobre as atividades econômicas e as paisagens brasileiras. Atividade econômica são aquelas atividades que são desenvolvidas no espaço em que vivemos, como a agricultura, relacionada ao cultivo da terra, a pecuária, a atividade industrial. Essas atividades vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde o início da colonização, quando os portugueses chegaram e encontraram aqui muitas riquezas naturais, como, por exemplo, o pau-brasil, uma árvore nativa brasileira, de onde se extraía um corante que servia para tingir tecidos. Então, e além disso, utilizava-se a madeira do pau-brasil para a confecção de móveis e de instrumentos musicais. Então, durante muito tempo, as paisagens brasileiras vêm sendo transformadas, para o desenvolvimento da atividade econômica. Nós podemos ver aqui, e aí, no livro de vocês, na página, deixa eu pedir para você abrir aqui, na página 98. Página 98. Veja só. É a mesma imagem que está aqui na tela, é essa que está aqui, Nessa imagem, nós podemos ver uma área de mata sendo transformada, ou seja, sendo destruída, árvores sendo arrancadas, para que outras atividades venham a acontecer nesses lugares. Então, essas transformações nas paisagens, elas vêm desde o princípio da colonização do Brasil. Aqui nós podemos ver, esses homens trabalhando. Provavelmente nesses lugares aqui, nesse lugar aqui, está acontecendo isso para ser transformado em engenho de açúcar, em uma fazenda, em um lugar de criação de animais. Então, as paisagens, as atividades econômicas, elas são capazes, de transformar as paisagens de um lugar. E as paisagens brasileiras foram transformadas devido às atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas e surgindo aqui, desde o início da colonização. Então, as atividades econômicas na história do Brasil. Do início da colonização, até meados do século XIX, século XX, muitas atividades econômicas foram desenvolvidas aqui no nosso país, no Brasil. Hoje, nós vamos ver sobre as atividades econômicas que foram desenvolvidas aqui no século XVIII e XIX. Então, eu peço que vocês abram o livro na página 101 para que nós possamos compreender melhor sobre essas atividades que foram desenvolvidas aqui. Então, aqui na página 101, olha só, nós podemos observar dois mapas do Brasil, onde está representando atividades econômicas que se destacaram nos séculos XVIII e século XIX. Vamos ver aqui nesse primeiro mapa as atividades econômicas no século XVIII. No século XVIII, houve um fortalecimento da atividade mineradora, com a exploração do ouro e diamantes, principalmente nas porções do território onde hoje se localizam Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Essa atividade promoveu a criação de núcleos populacionais e a ocupação de áreas do interior do território. Enquanto que, no princípio da colonização, a área que era habitada do território brasileiro era essa região aqui do litoral, que foi a região que primeiramente foi explorada pelos colonizadores. Em seguida, com a descoberta de ouro e diamantes, mais no interior do Brasil, mais precisamente nos territórios onde hoje se localizam Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Então, essa atividade fez com que
fez com que a população entrasse ao interior do Brasil e começasse, né, a povoar essa área que antes não era povoada. Como por aqui, olha, atividade de mineração, nós podemos ver aqui nessa parte em laranja, né? Aqui se desenvolveu bastante a atividade de mineração. E isso aqui, né, foram atividades características do século XVIII e fez com que a paisagem, né, as paisagens do território brasileiro, as paisagens brasileiras, fossem transformadas. Enquanto se conhecia apenas a região litorânea, né, nessa parte aqui onde eu estou passando com esse pontinho vermelho, né, com o surgimento dessas atividades, foram adentrando o interior e outras áreas foram sendo habitadas e exploradas. Agora nós podemos ver, ainda na página 101, nesse mapa aqui abaixo, né, o território brasileiro, né, as atividades econômicas do território brasileiro no século XIX. E aí nós podemos ver que, nesse século, né, o interior do Brasil foi bastante explorado. Isso porque houve uma intensa ocupação da região amazônica, nessa área aqui, olha, e exploração de produtos nativos da floresta, chamados de drogas do sertão, como o cacau, o urucum e a castanha do Pará. Eram produtos caros, bastante caros, né, na Europa, então eles exportavam, eles pegavam esse produto aqui do Brasil para levar para a Europa, e esses produtos foram chamados de drogas do sertão. Então, essa região, né, a região amazônica, foi bastante povoada, bastante explorada lá no princípio do século XIX. Outra coisa também que permitiu a ocupação de outras áreas do território brasileiro foi o início do cultivo de algodão em áreas do Nordeste. E aqui nós podemos ver, olha só, essa parte aqui que está em azul, né, nessa região aqui, é onde era cultivado o algodão, olha aqui, né, a sua maior parte na região Nordeste. Então, outros territórios foram sendo ocupados e reconhecidos. Nessa época, o Brasil tornou-se independente. O café passou a ser o principal produto agrícola produzido no Brasil, enquanto que no início da colonização, lá por volta do século XVI, XVII, o açúcar era o principal produto cultivado. Agora se torna o café, né? O café ele ganha bastante destaque, principalmente lá na região sudeste do Brasil, São Paulo, nessa região, né? E aí o café vem sendo produzido em grande escala, e aí o café se torna um dos principais produtos agrícolas produzidos no Brasil no século XIX. Outros produtos também que se destacaram, né, foi o cultivo de algodão e a exploração de borracha são ampliadas. Ou seja, enquanto o cultivo do algodão ele estava relacionado à região Nordeste, essa produção ela vem se expandindo, ela se espalha, se amplia por outras regiões do Brasil, como chegar aqui na região Sudeste, olha aqui, né? E a exploração da borracha. A exploração da borracha, né, que acontece nessa região amazônica, né? Nessa região amazônica, onde era extraído esse látex, o látex da árvore, da seringueira, né, para a produção de borracha. Então, assim, nós podemos compreender que o nosso país foi e ainda continua sendo bastante rico em recursos naturais, né? O Brasil ele foi alvo de exploração, ainda a Amazônia ainda sofre com a exploração, né? O Brasil ele foi alvo de exploração por muito tempo, né? Muitos produtos foram explorados aqui no Brasil, muitos produtos entraram em extinção, né? Hoje o pau-brasil é uma árvore que nós encontramos hoje em pequena quantidade, né? Não é como foi lá no princípio da colonização, né? Por conta da exploração que aconteceu em grande escala e sem os devidos cuidados. As atividades econômicas foram transformadas. Com o passar dos anos, as atividades econômicas também passaram por transformações. Elas foram se modificando e se modernizando,
né, não ficaram mais como eram antes. E aí nós vamos ver aqui algumas dessas atividades econômicas que foram sendo transformadas com o passar dos anos. Vocês podem ver aí na página 103, aqui na página 103, algumas atividades econômicas que se modernizaram. Vamos ver? Nós temos a agricultura, né, que é uma atividade econômica muito importante, né? É a principal atividade econômica, é aquela que beneficia todas as outras, né? E com os avanços tecnológicos na agricultura, possibilitaram a substituição de grande parte do trabalho humano por máquinas, a ampliação de fertilizantes químicos e agrotóxicos, plantio de sementes de alta produtividade, sistema de irrigação e etc. Então, as tecnologias, né, os avanços tecnológicos chegaram no campo, chegaram no setor agrícola e acabaram substituindo a mão de obra, o trabalho humano, por máquinas. Isso por quê? Vamos ver aqui nessas imagens. Enquanto uma pessoa leva bastante tempo para realizar uma atividade, uma máquina sozinha consegue, em bem menos tempo, realizar toda a atividade que uma pessoa levaria dias para conseguir realizar. Olha aqui, né, esse contraste do passado, né, a terra sendo arada, né, com a tração animal, né, utilizava-se o animal, e hoje nós temos máquinas modernas aí que podem, em questão de horas, realizar o trabalho que uma pessoa levaria dias e dias. Então, hoje nós vemos, olha, o passado na agricultura e o presente, né? Então, a agricultura foi uma atividade econômica que sofreu bastante esse impacto do avanço tecnológico, que sentiu essas modificações. A atividade industrial também foi uma atividade econômica que viu, né, que passou por essa intensa transformação nos últimos anos. Com o passar do tempo, a atividade industrial introduziu novas tecnologias que, além de ampliar a produção de determinados produtos, também diversificaram os tipos de produtos fabricados, como roupas, calçados, automóveis e outros. Olha aqui nas imagens, uma fábrica de automóvel bem antiga, né? E uma fábrica bem moderna, onde uma única pessoa consegue manipular todas as máquinas através de um equipamento eletrônico, né, um tablet, ou um computador, ou um telefone celular, né? Então, hoje, as tecnologias também chegaram nas indústrias, e aquele trabalho que era feito manualmente acaba sendo feito, né? Acaba tendo muito mais equipamentos modernos, lugares onde antigamente empregava 50, 100, 200 pessoas, hoje emprega bem menos, né? Porque hoje precisa de bem menos pessoas trabalhando, pessoas capacitadas a manusear aparelhos eletrônicos que possa resolver ali todo o processo de produção. Podemos observar aqui esse desenho, olha, onde antigamente deveria estar trabalhando mais pessoas nesse processo, nessa linha de produção, né? E hoje, com os avanços tecnológicos, 3 pessoas, né, nesse desenho aqui, conseguem realizar a função de que era dada a muito mais pessoas. Isso com a ajuda das máquinas e da tecnologia. O comércio também, né? O comércio também passou por uma intensa transformação, por uma intensa modernização. O comércio passou por mudanças. No passado, o mercado consumidor era bem menor que nos dias atuais. Atualmente, os estabelecimentos comerciais estão cada vez mais especializados, oferecendo uma grande variedade de produtos e serviços aos consumidores. Então, hoje, nós conseguimos encontrar diversos produtos, uma infinidade de produtos em uma única loja, né? E antigamente o comércio era bem menor, hoje o comércio é bem maior, o movimento de pessoas é bem maior, a oferta de serviços e bens é bem maior. Olha aqui esse desenho, né, que mostra esse comércio moderno, e aqui essa imagem desse comércio moderno. Falando em comércio moderno, atualmente, né, a modernidade ela chegou com tudo, né? A tecnologia invadiu as nossas casas. Hoje vocês estão aí assistindo aula online, né?
aula através de aparelhos eletrônicos, né? Antigamente isso só acontecia nas salas de aula. Então a modernidade ela chegou em vários setores da nossa vida. Entre eles, no comércio também. Vamos ver aqui? Aí, na página 104, nós podemos ver sobre o comércio eletrônico. Vejam o que o comércio eletrônico trouxe de benefícios para nós. Atualmente, nós podemos comprar diversos produtos e encontrar diversos serviços sem precisar sair de casa. Isso é possível por meio do comércio eletrônico, realizado pela internet, que é o que estamos utilizando aqui nesse momento, para assistir essa aula. Então, hoje na internet nós encontramos diversidade de produtos, nós podemos comprar em várias lojas, nós podemos comprar em vários lugares do mundo, né? Tudo ali pelo computador ou pelo celular, né? Até o computador já está sendo trocado pelo celular. Então, hoje nós podemos comprar em vários lugares sem precisar sair de casa. Hoje até comida a gente pede pelo celular, né? É só enviar, né, lá pelo aplicativo, pedir o que quer, e aí chega na nossa casa sem a gente precisar nem se levantar do sofá, né? Então essa modernidade, né, ela vem chegando com tudo aí. Já há alguns anos o computador, a internet vem invadindo esses espaços e trazendo mais e mais e mais modernidade. Imagine quem viveu há muitos anos atrás pensar, né, em hoje, que nós nem precisamos sair de casa para comprar nada. Tudo que a gente quiser, a gente pode comprar pelo celular, pelo computador, né, utilizando a internet. Apesar de toda essa modernidade, tanto no setor agrícola, pecuário, como no comércio, existe ainda no Brasil contrastes nessas paisagens. Ou seja, ainda existem lugares, né, que as atividades são desenvolvidas de forma manual, de forma tradicional, de forma mais antiga. Apesar das atividades econômicas ter passado por mudanças ao longo do tempo, em muitas paisagens brasileiras, podemos observar o contraste entre a mesma atividade econômica sendo realizada com técnicas muito diferentes. Nós podemos ver aqui, né, esses dois contrastes, na atividade econômica, a agricultura aqui, sendo desenvolvida ainda de forma manual, a colheita aqui, né, acredito que do café, a colheita do café ocorrendo ainda de forma manual, enquanto que nós podemos ver aqui por outro lado, em outros lugares, máquinas realizando a colheita em grande escala. Enquanto aqui, né, são pessoas e o trabalho é realizado em pequena escala, ainda acontece muito isso, nós ainda podemos ver muito isso. Aqui na nossa cidade, no nosso município, nós podemos ver bastante isso também, né? Pessoas que saem para trabalhar, para catar laranja, né? Para ir trabalhar lá no cultivo da laranja, do milho, de alguns produtos agrícolas. E também podemos ver aqui também no nosso município máquinas trabalhando no cultivo de produtos agrícolas. Mas ainda, apesar de toda essa tecnologia, ainda existe esse contraste, né, nas paisagens brasileiras, né? Tem lugares que usa, né, as grandes propriedades, por exemplo, usa esses equipamentos mais modernos. As propriedades menores, né, ela vai se utilizar de um trabalho mais manual, um trabalho mais simples. Então, existe ainda esse contraste, tanto na agricultura como na atividade industrial. Ainda existem pessoas que realizam trabalhos, né, industriais manualmente. Nós podemos ver aqui a fabricação de sapato de forma manual, e enquanto aqui, fabricação de sapato em uma fábrica, em uma indústria, né, já com muitos equipamentos, muitos aparelhos, e aí uma produção, né, em larga escala, em grande quantidade, enquanto na forma manual consegue-se produzir poucos produtos, né, nas fábricas. Os produtos eles são produzidos em maior escala, eles são produzidos em maior quantidade. A atividade industrial também apresenta contrastes em diferentes lugares do nosso país. Então, tanto a agricultura, como nós vimos lá, como a atividade industrial, elas também apresentam esse contraste aí nas paisagens brasileiras. Ok, meus amores? Estão conseguindo compreender direitinho? Então, vamos responder essa atividade aí na página 105, observe aqui embaixo. Para isso, nós vamos precisar fazer a leitura desse textozinho,
observar essa imagem e responder. Então eu vou fazer a leitura com vocês podem dar uma pausa daqui a pouco e responder, ok? Leia o texto e observe a foto. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, teve origem em 1711, ou seja, no século XVIII. Sua criação se baseou em uma importante atividade econômica desenvolvida na região naquele período da história. Atualmente, muitos turistas vão até Ouro Preto para conhecer um pouco mais sobre seu passado histórico e admirar suas belas paisagens. Na foto, uma paisagem de Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano 2017. É uma cidade que foi criada, baseada na atividade econômica lá na época da mineração, ela teve origem em 1711, e aí hoje é uma cidade histórica, uma cidade que guarda muito da história do nosso país, e aí muitos turistas frequentam essa cidade para conhecer um pouquinho sobre a história do nosso país. Podem dar uma pausa no vídeo e a gente volta já já para fazer a correção. Vamos lá? Vamos fazer essa correção agora. Qual atividade econômica desenvolvida no século XVIII influenciou a criação de Ouro Preto? Lendo aí no texto, qual foi a atividade econômica que influenciou? A mineração, Olha só, sua criação se baseou em uma importante atividade econômica desenvolvida na região naquele período da história. No caso, no século XVIII, nós vimos aqui, nós vimos nas páginas anteriores, que no século XVIII, uma atividade que ganhou bastante destaque no Brasil foi a mineração. Letra B. Qual outra atividade econômica se fortaleceu nesse mesmo período histórico, porém, na porção norte do território brasileiro? Lá no período do século XVIII, que nós vimos aqui agora há pouco. Vocês podem citar aí outras atividades econômicas outra atividade econômica lá na região norte, lá na região do Amazonas, para aquela região ali, a floresta amazônica. Qual foi a atividade? A exploração de produtos nativos da floresta, chamados de droga do sertão, como o cacau e o urucum. Muito bem, se você respondeu dessa forma, sua atividade está correta. Vamos seguir adiante, que nós ainda temos bastante coisa para ver aqui hoje. Então vamos lá. Na página 106, nós iremos resolver essa atividade, ainda continuação da página 105. Essa daqui, ó. Vamos ver. O texto a seguir é esse texto que está aqui no livro. Ele conta a história da família Brito, que mora em uma propriedade rural no Mato Grosso do Sul. Vamos ler o texto? E aí depois da leitura vocês dão uma pausa, respondem e a gente volta para corrigir. No sítio de 20 hectares, a família mantém 14 vacas leiteiras e retira 220 litros por dia. Há 4 anos atrás, eram apenas 60 litros e os mesmos animais. Não mudaram os animais. O que mudou no sítio foi o manejo, ou seja, a forma de lidar com os animais. No passado, o alimento vinha do pasto, da brachiaria, que era conhecido, um conhecido capim. É uma planta muito utilizada como pastagem para o gado. Hoje, 2 vezes ao dia, as vacas comem ração feita de milho e casca de soja. Então, nós podemos ver que a produção de leite nessa propriedade rural aumentou bastante nos últimos 4 anos. Isso porque a alimentação dos animais, das vacas, foram modificadas, a forma de lidar com os animais foram modificados. Vocês vão responder as questões A, B, C e D. Dá uma pausa nesse vídeo. Não precisa responder a questão 3, certo? Apenas a segunda, A, B, C e D. E aí a gente volta já já para fazer a correção. Voltamos. Vamos fazer a correção. Letra A. De que atividade econômica o texto trata? Qual é a atividade econômica que está sendo tratada aí no texto? Muito bem, Da pecuária. A pecuária.
É a atividade econômica que está sendo retratada, relatada aí no texto. Questão B. Quais transformações ocorreram na atividade econômica citada? Quais foram as transformações que ocorreram aí nesse sítio, com as vaquinhas lá, com as vacas que produzem leite? Nos últimos 4 anos ocorreram algumas transformações. Quais foram elas? Muito bem, né? As 14 vacas que produziam 60 litros de leite por dia passaram a produzir 220 litros por dia. Questão C. O que causou as mudanças na atividade econômica? Quais foram os principais fatores que causaram essas mudanças aí na atividade econômica, na pecuária? A forma, né, como lidar com o animal, né? A alimentação do gado foi modificada. Mudaram a alimentação do gado. No passado, o gado comia apenas pastagem e depois passou a comer ração feita de milho e casca de soja. Muito bem. Então, a alimentação, né, desses animais foi modificada. Então, foi essa mudança, né, o que causou a mudança na atividade econômica, né, nessa atividade pecuária. Letra D. Dê exemplos de mudanças em atividades econômicas ocorridas ao longo do tempo. Vocês podem dar aí alguns exemplos, né, de algumas atividades econômicas, é uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui algumas atividades econômicas, mudanças que ocorreram em algumas atividades econômicas ao longo do tempo. Não está aí no texto, né, mas vocês podem encontrar em outros lugares e tentar fazer. Mudanças na agricultura, na atividade industrial e no comércio. Além da pecuária, a agricultura, a atividade industrial e o comércio passaram por mudanças ao longo do tempo. Conseguiram responder? Corrigiram direitinho? Vamos agora para a página 107. Vocês sabiam que, além das paisagens, das atividades econômicas, os meios de transporte e de comunicação também mudaram com o tempo? Vamos fazer aqui, realizar aqui a leitura da página 107. Assim como as atividades econômicas foram transformadas com o passar do tempo, os meios de transporte e de comunicação também passaram por modificações. Isso aconteceu porque, conforme a necessidade das pessoas e a necessidade das pessoas em se deslocar e se comunicar se comunicar com maior eficiência e agilidade, foi aumentando ao longo do tempo. Os meios de transporte e comunicação foram sendo aperfeiçoados, ou seja, foi surgindo a necessidade das pessoas, né, de se comunicar, de utilizar meios de transporte, e isso fez com que os meios de transporte e comunicação fossem aperfeiçoados ao longo do tempo. Com o passar do tempo, os meios de transporte também se modificaram e se modernizaram. E os meios de comunicação também. Hoje nós iremos falar sobre os meios de transporte. Na próxima aula, trarei algumas informações sobre as transformações ocorridas nos meios de comunicação. Mudanças nos meios de transporte. Vamos ver aqui algumas mudanças que ocorreram nos meios de transporte. Olha aqui o trem. Que diferença! Um trem bem antigo, lá do século XVIII, para um trem atual, bem moderno. Grande foi a mudança, né? Esse trem era a vapor, era movido a vapor. Esse trem aqui é um trem elétrico, né? Movido a eletricidade, a energia elétrica. É um trem bem moderno, onde a viagem nesse trem é muito mais rápida do que antigamente, onde se levava dias e dias e dias. Então, os meios de transporte, eles mudaram, né? Olha aqui o automóvel, que diferença, gente, de um carro lá do passado para um carro moderno, como esse daqui. Então, os automóveis também mudaram ao longo do tempo, né? Para atender a necessidade das pessoas. Imagine hoje em dia andando em um carro desse e chovendo. A pessoa vai se molhar toda, né? E nesse carro aqui mais moderno, né? Um carro mais atual,
todo fechado, onde você pode ir e vir sem se preocupar com a chuva. E nós temos também o avião. O avião também foi um meio de transporte que mudou bastante ao longo dos anos. Olha aqui um avião mais antigo, né? Ele era bem menor, para um avião mais moderno, atual, onde consegue carregar tanto passageiros como mercadorias, onde consegue transportar várias coisas de um lado a outro do mundo, do planeta. Então, esse processo de modificação, eles foram acontecendo mediante a necessidade das pessoas, a necessidade de se deslocar, a necessidade de ir e vir, a necessidade de consumo, a necessidade de se comunicar. Tudo isso, né, permitiu a modificação, a transformação nas paisagens e nas coisas que utilizamos, nos meios que utilizamos, né, de transporte e de comunicação. Nossa aula vai ficando por aqui. Um beijão para vocês. Espero que tenham compreendido bastante. Espero que tenham entendido o que eu quis passar, o que eu falei, né? Caso surja alguma dúvida, assista mais uma vez esse vídeo. Vocês têm essa grande oportunidade aí de assistir mais uma vez, quantas vezes for preciso a aula, para melhor compreender e assimilar o conteúdo. Então, um beijão e até a nossa próxima aula.